Olá, gente, tudo bem? Seguindo a série de vídeos falando um pouco sobre luto e o quanto o luto, esse processo que é doloroso, que dói na gente, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém que tanto a gente estima, que tanto a gente ama, um momento delicado da nossa vida, um momento que às vezes a gente nem imaginava passar e a gente está passando, e que ao mesmo tempo que é um momento de dor, é um momento em que nossas convicções são questionadas, as nossas referências, elas são questionadas, os nossos parâmetros, eles são questionados. É um momento que tira o nosso chão, que tira nossas certezas. A gente começa a perceber que na vida a gente não tem certeza de nada, não é mesmo? A gente cresce e leva a vida pensando que a gente sabe das coisas, que a gente tem certeza. A gente faz planos e mais planos, parecendo que a gente vai viver 100 anos ou mais nessa terra. Mas quando diante do luto, quando ocorre uma perda de forma inesperada, a gente percebe que a gente não tem controle de nada, a gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é de finitude, que a gente tem um tempo de vida, como eu comentei no vídeo anterior sobre um pouco sobre a finitude, e o quanto ela nos ensina. O luto, apesar dessas dores, dessas feridas que ele abre na gente, das incertezas que ele traz, esse processo ele também nos ensina. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, e eu vim buscar vídeos no YouTube, eu vim olhar vídeos no YouTube, eu queria entender o processo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de entender o processo, eu gosto de entender as coisas. E eu vi vários vídeos, né, sobre luto. Eu vi vários vídeos sobre luto. E uma das coisas, tinha um vídeo que falava sobre coisas que aprendi com o luto, que o luto me ensina. E eu, naquele momento de dor, porque não tinha nem um mês que minha mãe tinha falecido, eu não queria saber o que o luto me ensinava, o que é que eu ia aprender com o luto, porque eu falava o seguinte para mim, eu queria ter aprendido isso antes. Se tivesse algo para eu aprender, eu queria ter aprendido antes para evitar, né? Algo, ou enfim, não teria que não queria aprender depois. Esse era o meu pensamento. Isso não quer dizer que é o seu pensamento, mas era o meu. E o tempo foi passando, passando, passando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de refletir sobre as coisas, de tirar lições sobre as coisas. Acho que por conta da psicologia mesmo, e o meu perfil também. E durante esse processo, de fato, hoje eu admito e aceito, o luto realmente ele traz ensinamentos. Que talvez naquele momento inicial de perda você não esteja aberto a entender, a ouvir, porque o que você mais quer, o que você mais se importa é dizer assim: o que eu quero mesmo, eu não quero ensinamento, eu quero aquela pessoa aqui de volta. Se eu não posso mais trazer essa pessoa de, se eu não tenho como trazer essa pessoa de volta, eu não quero aprender, eu não quero saber de nada. Porque tá doendo, porque dói, dói muito. A saudade bate, a gente sente aquela saudade grande. Mas, resumindo, o luto ele traz ensinamentos. E o meu propósito aqui compartilhar contigo alguns aprendizados, alguns ensinamentos que, que eu espero que faça sentido para você, mas também se não fizer tudo bem, porque no nosso processo de desenvolvimento a gente tem ideias distintas, a gente pensa diferente do outro e tudo bem com isso, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o luto é que uma das coisas que o luto me ensinou é sobre o controle, né? Sobre o controle. A gente vive uma vida planejando o tempo todo. Olha, eu quero. Antes eu tinha, a gente tem esse pensamento, né? Eu já tive também esse pensamento. Ah, com tantos anos eu vou fazer isso, com tantos anos eu vou estar formada, com tantos anos eu vou estar casada, com tantos anos eu vou ter filho, enfim. E aí vai passando os anos e você vai percebendo que a gente não tem controle de tudo. Porque tem muitas coisas que não dependem da gente. Depende de mim estudar, depende de mim trabalhar, depende de mim fazer algo por mim para que eu possa alcançar uma casa, alcançar várias coisas. Mas diante da morte, a gente percebe que a gente não tem controle. E muitas vezes eu fui pega pensando o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter feito para evitar o que eu poderia ter feito. Minha mãe, ela faleceu de infarto,
né? E foi sinais que não, os sinais que ela apresentou não foram sinais tão claros, típicos do próprio infarto, que é aquela dor no peito que vai irradiando para o braço, né? O dela foi uma situação de uma indigestão. E que mais tarde, depois da morte de minha mãe, eu lendo, eu entendi, né, que esses sinais estavam presentes. Eu não estava lá no momento que ocorreu, mas, enfim, eu sei como se deu, né, esse processo do infarto dela. E eu não tenho, no momento que ocorreu, que eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei assim, muito triste. Ela tinha ido para o hospital, até então parecia que estava bem, e no dia seguinte eu recebi a notícia que ela faleceu. Eu estava querendo me deslocar para o hospital, mas aí meu pai e minha irmã me falou que não, ela estava bem, já estava fazendo alguns exames, que, enfim. E eu estava querendo ir, mas só que não iam poder entrar. Enfim, quando me falou que estava bem, eu disse, então, eu vejo minha mãe. Vou ligar, né? Enfim, descansei. Mas só que com aquele pensamento nela, preocupada, né? E quando chegou de manhã, eu recebi a ligação que ela tinha falecido. Eu nunca imaginei, aquele dia foi um dia escuro. Até hoje, para mim, foi um dia que o céu não foi o mesmo, a luz do sol não foi a mesma, as coisas não foram a mesma. Porque eu nunca imaginei que eu ia receber essa notícia tão cedo. Minha mãe era nova, tinha 60 anos. E a morte, a gente percebe que a morte não tem idade, né? A gente fala assim, era muito nova, mas na verdade morre pessoas todos os dias com idades diferentes. Eu posso achar, né? Pô, minha mãe poderia morrer com 60 anos, morreu nova. Mas teve gente que perdeu a mãe com 45 anos, com 30 anos. O que dizer diante disso? Muito nova também. E a gente começa a perceber que a gente não tem controle. A gente se pergunta o que eu poderia ter feito, o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer. A coisa mais cara diante do luto para mim foi aceitar que eu não tenho controle sobre isso. E não deixar que a culpa tomasse conta de mim. Não deixar que a culpa entrasse na minha mente e dissesse, não, eu poderia ter feito algo e não fiz. Porque a culpa, ela traz angústia, ela adoece a gente. E foi um trabalho intenso nos primeiros meses de luto trabalhar isso. Que eu poderia ter feito, não percebi, não moro com minha mãe, mas você se questiona. Às vezes que conversei, não percebi o que foi que ocorreu. Então a gente se cobra muito. Entender que eu sou uma pessoa finita, que eu não tenho controle de tudo, que eu não sou onipotente, que eu não tenho poder, né? Muito pelo contrário, eu sou vulnerável. Eu sou uma pessoa impotente diante de muitas coisas que ocorrem, principalmente diante da morte. Isso eu acho que é o mais caro no luto, você aceitar isso. Que você tem coisas que não estão no seu controle. E uma das formas que eu trabalhei muito isso no meu pensamento, além da terapia, foi começar a trabalhar em mim. Se eu não fiz, se eu tivesse consciência, se eu tivesse perto e lido, entendido que aqueles sinais eram disso, que se tratava de infarto, eu teria feito algo, porque eu amava e amo muito minha mãe. Então eu não posso me cobrar por aquilo que eu não tinha consciência. Na psicologia, a gente só se cobra se a gente tiver consciência. Eu só tenho ação, plano de ação, capacidade de intervir em algo se eu tiver consciência que aquilo está para ocorrer. Se eu não tenho consciência, como é que eu posso intervir? E muitas vezes, diante do luto, a gente se cobra, se cobra, se cobra, se culpa, se cobra muito. E se cobra por não ter visto aquilo que não estava nem no campo da consciência. Jamais passou pela minha cabeça que minha mãe ia falecer. A gente tinha feito um passeio no final de semana antes, 3 dias depois ela morreu. E no passeio, minha mãe estava brincando, a gente dando risada, comeu, deu risada. Ainda conversei com ela. E depois, 3 dias depois, ocorreu isso. Então, eu queria dizer para você que está passando por esse processo, eu não sei qual é o seu momento, né? Quais são as dúvidas, angústias que passam na sua mente, mas sei que a culpa é uma das que pega a gente muito e cobra a gente. Mas entenda que não se cobre por aquilo que não estava no seu campo de consciência. Se você está sofrendo muito por essa pessoa que você perdeu, é porque você amou e ama muito essa pessoa. E partindo desse pensamento, desse raciocínio que você ama muito, eu não tenho dúvidas que se você soubesse ou tivesse
tido dimensão, consciência, eu tenho certeza que você teria feito algo, não tenho dúvida. Então isso passou a ser algo que, quando vinha a culpa, eu comecei a trabalhar. Não, se eu tivesse consciência, eu tinha feito algo pela minha mãe. Se eu não fiz, foi porque não estava no meu campo de consciência, eu não tive percepção para isso. E não sou da área da saúde, no sentido, de enfermagem, na parte mais clínica, física, de entender essas questões de infarto. Talvez se fosse um sinal de autismo, eu trabalho muito com autismo, já tem 9 anos que eu trabalho com autismo. Se fosse um sinal, questões relacionadas às minhas vivências, eu teria identificado. Minha mãe, não estou bem. Quando minha mãe falava, não estou bem, eu ia lá ver o que era. Eu e meus irmãos também, na minha família. Então, se a gente, como família, não percebeu, é porque a gente não tinha dimensão, nem consciência e nem conhecimento de causa dos sinais, de leitura dos sinais. É diferente de uma amiga minha que ela faz parte do SAMU, ela trabalha no SAMU. A forma de ela ler os sinais, o pai dela começou a apresentar sintomas de câncer e foi identificado logo, mas porque ela trabalha nessa área e consegue fazer uma leitura maior e melhor, mais precisa. Então, quando a gente vê, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir fazer a leitura, nem sempre a gente vai conseguir identificar logo, nem sempre a doença vai se apresentar da mesma forma que se apresenta para um, às vezes vai se apresentar diferente. Às vezes os sintomas são sintomas mais moderados, não sintomas com mais intensidade, que leva o paciente sujeito a correr para o médico. Minha mãe falou de uma digestão e, enfim, logo em seguida logo em seguida passou um dia e faleceu. Então, assim, a gente fica naquele, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse. Esse e se dentro da psicologia, principalmente na abordagem da TCC, a gente fala que é uma distorção cognitiva. Esse e se. E se eu fizesse isso, eu fizesse aquilo? A gente está trabalhando com uma possibilidade futura que não ocorreu. Como é que eu posso saber, né? E se minha mãe tivesse tido enfim, identificado esses sinais mais rápidos, a gente tivesse ido mais rápido para o médico, enfim, ela chegou aí para o médico, mas se tivesse identificado horas, bem mais horas antes, não dá para a gente ficar trabalhando com suposições, porque na nossa mente as suposições dariam certo, mas a gente não sabe se elas dariam, né? Então, eu sei que esse e se, eles atrapalham sua mente, eles lhe pegam em alguns momentos, mas tente trabalhar com o que foi. Eu sempre procuro pensar assim, não tenho como pensar em si, porque já foi, minha mãe está descansando. Eu tenho que aceitar o que ocorreu. E aceitar não quer dizer, ok, minha mãe descansou e está tudo bem comigo. Não. Eu queria muito ela aqui. Não estou feliz com a falta dela. Sinto muita saudade. Mas é entender que as circunstâncias foram como foram. E hoje eu tiro o aprendizado de que ler, de tentar ter um maior cuidado com a saúde, né? Tirar aprendizado de que o que essa morte, né, esse falecimento, ele traz para mim, né? Minha mãe faleceu de infarto. Eu não tinha uma rotina de fazer exames, uma rotina certinha. Hoje, em homenagem a ela e também para o meu próprio bem, porque minha mãe amava muito a gente, então, em memória dela, cuidar melhor da minha saúde, fazer meus exames, fazer meu check-up de uma forma mais sistemática, em memória dela, entende? Então, esse luto, ele trouxe para mim isso, uma rotina melhor de exame, de autocuidado, é, trouxe também para mim esse ensinamento de que eu não estou no controle de tudo e que às vezes a vida ela vai sair do trilho e eu tenho que estar aberta a lidar com os recomeços, que aí vai ser um tema para um outro vídeo, mas entender que eu preciso estar aberta às mudanças que a vida ocorre, que ocorrem na vida. A vida não é uma linha contínua. Se você for observar na sua vida, o tempo todo a vida nos tira o chão e a gente tem que se equilibrar e recomeçar. Então, pense nisso, não se cobre, aceite que você não tem controle de tudo. E quando e se aparecer, não dê tanto ouvido a eles, mas procure se acolher. Porque o luto em si, ele já mexe tanto com a gente, já nos maltrata tanto, para a gente ainda se tratar com chicote, se tratar de forma agressiva, se culpando, nos afunda mais ainda.
Então, em memória da pessoa que você ama, em memória da pessoa que descansou, se trate com amor, se acolha, se ouça e, em memória dessa pessoa, se cuide, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo, fica com Deus e que Deus esteja com você aí, que você possa sentir a presença dele. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está com a gente todos os dias. Não tem um dia que Deus não esteja ao nosso lado. A gente pode não ver, mas a gente pode sentir. A gente pode se conectar com Deus de várias formas, através da natureza, através da palavra dele, através de um compartilhamento de experiência. Eu espero que esse vídeo seja útil para você e que tenha feito sentido para você, tá bom? Um forte abraço e estamos juntos. Um beijo. Tchau, tchau.